Fala galera, tudo bem? Sou o professor Roberto Falcione, professor de História. E em nome da editora Sai Digital, sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Segunda aula da República Oligárquica, nós dividimos aí nos primeiros governos. E hoje nós vamos fechar ali a República Oligárquica, principalmente com os fenômenos sociais, por exemplo, do cangaço, que marcaram o Brasil nas décadas de 20 e 30. Vamos junto, embarque nessa. Bom estudo para todos nós. Primeiro slide. República Oligárquica, lembrando, oligo, poucos, arquia, poder. É um período onde nós temos logo após a República da Espada, Deodoro Fonseca e Floriano Peixoto, e esse governo oligárquico sempre voltado para a minoria, fortalecido e consolidado, organizado através de alianças locais do coronelismo, do clientelismo, apoiado por corrupções como voto de cabresto e curral eleitoral, quando não, eleitores, fantasmas que já morreram, como diz o tá no cemitério, o cara tá vindo para a eleição para votar. Pega-se tudo isso, e somado a tudo isso, nós temos o período República Oligárquica. Vocês aí, puxa vida, Nordeste, Norte, onde é muito forte no Brasil a presença dessa herança da cultura de valores coronelistas, é importante nós entendermos que é um conceito muito explorado, inclusive pelo livro Raízes do Brasil, do historiador Sérgio Buarque de Holanda. E nesse livro Raízes do Brasil, ele já vai falando que os principais conceitos como coronelismo e patriarcalismo fundamentam desde o período colonial, a política e a cultura brasileira. O que os coronéis fizeram desde o surgimento desse poder do coronel, por que o fazendeiro se tornava um coronel? Porque quando foi criada a Guarda Nacional em 1833, ele recebeu uma espécie de um título para que ele pudesse governar as regiões das vilas em troca de um apoio do período regencial brasileiro, de um governo provisório que estavam esperando a maioridade de Dom Pedro II. Esses fazendeiros recebiam o título de coronel, por isso que os fazendeiros se tornavam coronéis, e em troca eles tinham que utilizar sua força policial, sua força de segurança particular, ou mais popular no Nordeste, Ceará, Maranhão, os chamados jagunços, para que eles pudessem atuar na parte de segurança, só que acabava que o fazendeiro, ou coronel, acabava tornando-se um poder local que, aliado à política café com leite do período da oligarquia, fazia o sistema corrupto de revezamento entre os poderes, entre os representantes paulistas, café, com os políticos mineiros, leite, no caso, criação de animais. Vamos estudar nessa aula, meninos e meninas, né? Analisar o período oligárquico nos governos Afonso Pena, instituindo a política café com leite, o revezamento presidencial entre políticos de São Paulo e de Minas Gerais. Nesses governos, Hermes da Fonseca, Afonso Pena, Venceslau Braz e fechamos com Arthur Bernardes. Partiu? Primeiro governo, Afonso Pena. No campo econômico, ele fez o chamado Convênio de Taubaté. O que era isso? O Convênio de Taubaté seria uma espécie de uma política protecionista do governo federal para os barões do café, para todos os cafeicultores, toda vez que a política ou a economia, a bolsa de valores, o valor da saca do café não estava propícia ou a venda, a exportação do café não estava tão bacana, o governo iria comprar sacas de café. Acredite nisso, era uma política governamental. Comprar o próprio café, e quando não se tem venda, era estocado para ser vendido em um momento preciso, mas se não tivesse venda, e para não prejudicar a economia cafeeira, esse café era queimado. Já vi um registro, alguma coisa sobre um livro falando que alguns trens a vapor desse período utilizavam essas sacas de café seca para ser queimadas, e havia uma anedota, uma ideia meio que cômica, as pessoas tirando sarro, esses trens chegando com um cheiro de café, mas eu pesquisei, não tem nada a ver com a ideia da expressão café expresso. Eu confesso que eu até tinha associado na época, mas o que eu pesquisei não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas que realmente queimavam cafés. Inclusive, esses governos mandando queimar cafés, inclusive no sistema das fornalhas dos trens a vapor, isso é verdade.
Então, convênio Taubaté, campo econômico, a café é a principal economia do país. O Estado se comprometia com empréstimos estrangeiros que pudessem comprar o excedente de café, ou seja, o que sobrasse de café, mantendo estocado, que absurdo, até o aquecimento do mercado. Se não aquecesse, seria queimado esse produto, de acordo com a política de valorização do produto, só para salvar a elite rural cafeeira. Que beleza! Que país que era! Imagine o Brasil rural em 1915, 1920. Por isso que nas próximas aulas, não percam, próximos capítulos, Revolução de 30, governo Getúlio Vargas, vocês vão estudar toda essa modificação, a ruptura com a política café com leite, uma nova modernização, uma nova prática econômica, política com Getúlio Vargas, quebrando, descentralizando esses poderes que eram entre São Paulo, Minas Gerais, leite. Hermes da Fonseca, próximo governo, implantou a chamada política das salvações. Criou a intervenção do governo federal e do exército nos governos estaduais e municipais, que criava um descontentamento muito grande nas esferas. No Paraná ocorreu a chamada Guerra do Contestado, uma disputa de territórios entre Paraná e Santa Catarina. Houve a empresa Highway, Estrada de Ferro, uma empresa internacional, que ganhou a concessão dessa empresa, e surgiu um movimento messiânico, João Maria. É característico desse período oligárquico. Falamos na aula passada, também nas aulas anteriores, sobre a Guerra de Canudos. Também é um movimento messiânico. Também tem a imagem de um profeta, no caso um líder, uma ideia de um salvador. São movimentos sebastianistas, comentamos sobre isso também, sobre o famoso rei português que morreu muito jovem e tinha aquele mito, aquela lenda que ele poderia voltar e salvar todo mundo. Então tem que pensar nesse movimento messiânico misturado a tudo isso, a pobreza, a falta de terras, a desigualdade, pessoas, pessoas que após, inclusive, a abolição da escravidão, não tinham para onde ir, o que fazer. Somado a tudo isso, esses movimentos messiânicos é bem característico desse período no Brasil. No caso Salvador, na Bahia, a Guerra de Canudos, né, a fazenda de Belo Monte, e em Paraná, entre Paraná e Santa Catarina, a Guerra do Contestado, também movimento João Maria, o profeta. Ele andava com meninas, no caso eram consideradas meninas puras, virgens, com poderes milagrosos, se elas tocassem as pessoas e tudo mais. Tem toda essa coisa messiânica de liderar o povo para o céu, para o paraíso e tudo mais, tirar da pobreza, tirar da fome e tudo mais. São movimentos característicos dessa época. Outra situação que marcou o governo Hermes da Fonseca, a revolta da Chibata, em 1910, liderada por João Cândido. É um marinheiro negro que se revoltou contra os maus tratos, acredite, marinheiros negros que recebiam chibatadas, tá? Chicoteadas. Eles se revoltaram, tomaram um navio no Rio de Janeiro, apontaram para o Palácio do Catete, sede do governo central do Rio de Janeiro, e tentaram negociar o fim desses maus tratos. O governo ficou doido, não sabia o que fazer, um baita de um navio de guerra apontado com os canhões para o palácio, né? Resultado de tudo isso, fizeram umas negociações, prometeram que seriam libertos, que seriam respeitados os marinheiros negros dentro das Forças Armadas, na Marinha e tudo mais. O João Cândido prometeram que eles não seriam presos, nem torturados, nem nada. Resultado, a hora que entregaram ali o navio e as armas, não se sabe até hoje que fim levou João Cândido e os líderes dos marinheiros negros da revolta da Chibata. O que vocês acham que aconteceu? Cangaço, outro fenômeno desse período, entre a década de 1910 a 1920, galera do Nordeste, Norte, é um fenômeno social muito mais marcante nessa região nordestina, região norte do Brasil, um fenômeno social chamado de banditismo social, que se envolve com toda uma mística em torno dos chamados cangaceiros, né? São criminosos, são foras da lei, tem toda uma mística em torno deles, porque eles teriam essa ideia de fazer proteções locais, trabalham para fazendeiros também, fazem todo tipo de trabalho, freelance de todas as maneiras.
Nem tudo é verídico, tem muita coisa lendária em torno dos cangaceiros. A imagem de Lampião e seu bando é a história mais famosa do banditismo social. Ele era o símbolo desse cangaço, com valores e culto. Ele tinha até essa coisa do pessoal aí próximo aí do Ceará, aí, tem de Juazeiro do Norte, a imagem do Padre Cícero. Ele era um devoto do Padre Cícero. Temos vários registros, ele parando com o seu bando, né, que ele não se andava assim com bandos muito grandes, para que eles não pudessem ser pegos rapidamente. Então viviam naquela região nordestina da Caatinga, por isso as roupas de couro, inclusive, para que eles pudessem passar pelos sabiás. Poxa, eu que conheço aí o Ceará, sou apaixonadíssimo, região aí da Paraíba, Ceará, inclusive meu filho nordestino aí, cearense, também é um amor enorme por essa região. Para entrar pelos chamados sabiás, aquelas árvores secas, né, muito machucadas, né, eles precisavam fugir dos chamados soldados, né, esses soldados do governo federal ou estadual, né? E para eles fugirem, essas roupas de couro serviam para essa proteção e são inclusive costureiros, né? Quando o bando de Lampião foi pego por a famosa emboscada ali naquela região, ali na forma da região, foi encontrado os pertences particulares do bando Lampião, inclusive máquinas de costura, porque falavam que os cangaceiros eram bons costureiros, porque precisavam, não podiam estar visitando vários lugares, né? Tinham valores próprios, códigos de honra próprio, fala-se em situações de muita crueldade e tortura, a famosa peixeira. A galera do Nordeste sabe muito bem o que significa isso aí, né? Falava, quando o cara falava assim, cara, eu vou acertar teu bucho com a peixeira. Significava realmente que ele ia furar pela saboneteira, essa região nossa aqui, através da peixeira, espécie de umas adagas de 40, 50 centímetros, perfurando todo, uma espécie de um sistema de tortura, né? Entrar com toda a peixeira. E realmente, quando ele falava que ele ia furar o bucho com a peixeira, é porque ele ia realmente, literalmente, através da peixeira, perfurar todo o corpo do cara até acertar no bucho dele, por cima, pensa. Temos várias situações, inclusive algumas situações que mancham toda a história do cangaço, por exemplo, do Lampião e seu bando, que invadiram algumas vilas em troca de valores. Tem algumas situações de outros bandos de cangaceiros, histórias de tortura, enfim, até mesmo de estupro, de violência, de assaltos contra a vila. Então, assim, não é toda aquela coisa mítica, né? O bando de Lampião e mesmo dos soldados, eles eram muito... vamos dizer assim, gostavam de tirar fotografias. Isso nos dá um conteúdo rico de histórias em torno dos cangaceiros, inclusive essa imagem aqui, que mostra o banditismo social, o Lampião, seu bando, a Maria Bonita, o símbolo da mulher, junto dentro do movimento do cangaço. Ele está recebendo uma espécie de um cineasta que vai fazer todo um documentário, exatamente. E é muito bacana, foi criado nesse período registros e tal de Lampião, o que fortalece toda a história mítica em torno deles, e eles simulando como que eram os ataques dentro da Caatinga, como que eles faziam as emboscadas e tudo mais. Então tem um registro assim muito rico. Quando Getúlio Vargas, em 1930, assume o poder, primeira coisa que ele coloca é assim, olha, banditismo social é crime, são fora da lei, tem que ser perseguido. E começa, né, todo um trabalho de perseguição contra o grupo dos cangaceiros, soldados contratados para matar os cangaceiros, chamados de volantes, muito famosos, inclusive é um grupo de volante que acaba matando o grupo no caso no grupo de Lampião e seu bando. Em Angico, uma região ali da Paraíba, nessas fazendas de Angico, foi uma emboscada. Olha, vale a pena, tem muito material no YouTube, podcasts sérios, inclusive no YouTube. Coloca lá, cangaço, banditismo social, Lampião e seu bando. Tem até o lugar da emboscada de Lampião, como eles foram pegos, né, de surpresa, de madrugada, pelo grupo de volantes, fortemente armados. Não era... É Lampião, meus amigos, não é qualquer cangaceiro, não.
Coloca assim algumas estimativas que tinha aproximadamente até 15 mil cangaceiros em todo o Nordeste. E assim, a verdade é que o cangaço era uma oportunidade para muitas pessoas ter uma vida, iniciar uma vida, a pobreza de tantos lugares, e as pessoas viam, principalmente jovens, meninos jovens, ingressar no cangaço, mulheres também, meninas, ingressar no cangaço, uma oportunidade de ter uma perspectiva de vida. A pessoa ali no meio do sertão, parado numa vila, sem nenhuma perspectiva de vida, não tem estudo, não tem onde crescer, não tem profissão. Chega um grupo de cangaceiros, fala assim, quer entrar com a gente? Com a gente você vai ter dinheiro, vai ter aventura, vai ter vida. Ah, eu não tenho nada para perder. O menino provavelmente falava isso. Claro que eu vou entrar no teu grupo. Próxima aula, próximo conteúdo. Venceslau Braz, venha comigo. Período que coincide com a Primeira Guerra Mundial. Europa volta sua indústria para a produção armamentista, aquece a economia do Brasil, produtos de bens não duráveis, e o Brasil participa da guerra, na Primeira Guerra Mundial, mas não como na Segunda Guerra Mundial, mandando uma força expedicionária, apenas com aparato médico e enfermeiros na Primeira Guerra Mundial, ok? Desculpe. Movimento tenentista, um movimento muito interessante, chamado 18 do Forte, de 1922, 17 militares, tenentes, por isso o nome, tenentismo, com um civil, tomaram o próprio forte de 18, o forte de Copacabana, na Praia Vermelha, e nesse forte eles se armaram contra o governo da oligarquia, então já mostra toda uma situação de descontentamento dentro do próprio exército, somente esses tenentes que vinham com ideias novas, eles tinham, dentro desse movimento tenentista, tinha toda uma ideia de valor, de moral, de pátria, família, de Deus, os bons costumes, inclusive eles eram contra a corrupção, contra o café com leite. O movimento tenentista lutava para acabar o movimento café com leite. Resultado, desses 18, apenas 2 sobreviveram. Né? Fala-se num verdadeiro campo de batalha ali no Forte de Copacabana, desses 18 que enfrentaram corajosamente um exército das tropas legais. Fecho com vocês aqui então, durante a marcha, alguns militares desistiram, ficando apenas 17 que receberam o apoio da rua de um civil. Um civil se infiltrou na revolta, no movimento tenentista. Os rebeldes foram cercados pela tropa do governo federal após forte tiroteio em frente ao posto 3 da praia de Copacabana. Somente Siqueira Campos e Eduardo Gomes sobreviveram e foram presos. Eu fecho aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Mandar um abração a todo o pessoal, 4 cantos do Brasil, como diz o outro, e um bom estudo a todos vocês. E como sempre, foco, força, fé no coração. Até a próxima. Valeu, galera!